Uma mãe viúva, lutando sozinha para criar 3 filhos vendendo salgados, vê um casal de idosos abandonado em um ponto de ônibus sob chuva fria. Ela poderia ter passado direto, afinal, mal consegue sustentar a própria família. Mas algo dentro dela não permite. Beatriz para o carro e descobre a história devastadora. O filho deles os abandonou ali, descartando-os como lixo após anos de sacrifício e amor. Sem pensar 2 vezes, essa mulher corajosa leva os estranhos para sua casa minúscula, dividindo o pouco que tem e transformando 2 em uma família de 7. Mas quando a história se espalha pela cidade e o filho cruel reaparece exigindo os pais de volta, Beatriz precisa lutar não apenas por justiça, mas pela própria definição de família. Uma história real e emocionante sobre como os maiores atos de heroísmo acontecem nas escolhas silenciosas que fazemos quando ninguém está olhando, e como a compaixão pode transformar tragédia em milagre. Prepare os lenços, porque esta jornada vai partir e reconstruir seu coração. Beatriz Silva dirigia sua Kombi branca pelas ruas de Curitiba, Paraná, voltando cansada de mais um dia vendendo salgados de porta em porta. Aos 34 anos, viúva há 2 anos, criava sozinha seus 3 filhos, Lucas de 12, Marina de 9, e o pequeno Pedro de apenas 5 anos. O relógio do painel marcava 7 da noite de uma quinta-feira chuvosa de junho, e tudo o que Beatriz queria era chegar em casa, tomar um banho quente e abraçar seus filhos. Mas quando passou pelo ponto de ônibus da Avenida 7 de Setembro, algo fez com que pisasse no freio. Sentados no banco molhado, completamente encharcados pela chuva fina mas persistente, estavam 2 idosos, um senhor de aparência frágil e uma senhora pequenina, ambos tremendo de frio e claramente desorientados. Beatriz olhou no retrovisor, hesitou por um segundo, mas então fez o retorno. Lá vou eu de novo, ela murmurou para si mesma, reconhecendo aquele impulso que sempre a colocava em situações complicadas mas que não conseguia ignorar. Estacionou a Kombi e desceu, a chuva imediatamente molhando seus cabelos presos em um coque simples. Com licença, o senhor e a senhora estão bem? Beatriz perguntou, aproximando-se com cuidado para não assustar. Os 2 idosos levantaram os olhos. O senhor tinha uns 75 anos, rosto marcado por rugas profundas mas olhos gentis. Vestia roupa social já gasta pelo tempo. A senhora aparentava uns 70 anos, cabelos brancos despenteados, cardigan encharcado, e tinha uma expressão confusa que preocupou Beatriz imediatamente. Nós estamos esperando nosso filho, o senhor disse com voz trêmula, seja pelo frio ou pela emoção. Ele disse que viria nos buscar às 5 horas. Mas acho que nos atrasamos. Beatriz olhou para o relógio. Eram 7 da noite. 2 horas esperando na chuva. Quanto tempo faz que estão aqui? A senhora finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Não sei, há muito tempo. Tenho frio. Beatriz sentiu seu coração apertar. Algo estava muito errado ali. Vocês têm telefone? Podemos ligar para seu filho? O senhor mexeu nos bolsos com mãos tremendo e tirou um celular antigo, mas quando tentou desbloqueá-lo, claramente não lembrava a senha. Eu não consigo lembrar. Números sempre confundem agora. Beatriz tomou uma decisão rápida. Podia ser imprudente, podia estar se metendo em algo complicado, mas não podia simplesmente deixar 2 idosos tremendo de frio em um ponto de ônibus. Olha, meu nome é Beatriz. Vocês não podem ficar aqui na chuva. Deixe eu levá-los para um lugar quente, vamos tomar um chá, e descobrimos como contatar a família de vocês, ok? O senhor olhou para a esposa, que assentiu levemente. A senhora é muito gentil. Meu nome é Antônio, e esta é minha esposa, Dona Rosa. Ele tentou se levantar mas suas pernas tremiam tanto que quase caiu. Beatriz rapidamente o apoiou. Com calma, seu Antônio. Vou ajudar. Com esforço, conseguiu levar ambos até a Kombi, instalando-os no banco de trás. A senhora Rosa estava visivelmente confusa, murmurando coisas incoerentes sobre ter que preparar o jantar. Alzheimer, Beatriz pensou com tristeza, reconhecendo sinais que havia visto em sua própria avó antes de falecer. Ligou o aquecimento ao máximo e pegou uma manta velha que mantinha na Kombi para emergências, cobrindo os 2. Vou levá-los para minha casa primeiro, está bem? Não é muito, mas é quente e seguro. Depois descobrimos o que fazer. Enquanto dirigia pelas ruas familiares de Curitiba em direção ao bairro de Uberaba onde morava, Beatriz tentava processar o que estava fazendo. Acabará de colocar 2 completos estranhos em seu carro, estava levando-os para sua casa onde seus 3 filhos estariam sozinhos,
A vizinha Dona Carmen ficava de olho até ela voltar, mas ainda assim, e não tinha ideia de quem eram realmente ou da situação familiar deles. Você é louca, Beatriz, ela se repreendeu mentalmente. Mas olhando pelo retrovisor e vendo Dona Rosa encostada em seu Antônio, ambos finalmente parando de tremer sob a manta, soube que não poderia ter feito diferente. Seu falecido marido, Rafael, sempre dizia que ela tinha coração grande demais para seu próprio bem. Um dia você vai trazer um elefante para casa e esperar que eu arrume espaço na sala. Ele brincava. A lembrança trouxe um sorriso triste aos lábios de Beatriz. Rafael havia morrido há 2 anos em um acidente de construção, caindo de um andaime no canteiro de obras onde trabalhava. De um dia para o outro, Beatriz se viu viúva aos 32 anos, com 3 crianças para criar e nenhuma habilidade profissional além de cozinhar bem. Foi assim que começou o negócio de salgados, coxinhas, risoles, empadinhas que vendia de porta em porta e em pequenas vendas de bairro. Não era muito, ganhava em média R$ 2.000 por mês quando tinha sorte, mas mantinham um teto sobre suas cabeças e comida na mesa. Viviam apertados em uma casa minúscula de 2 quartos em Uberaba. Ela dormia com Pedro, enquanto Lucas e Marina dividiam o outro quarto, mas era deles, pago com o dinheiro da indenização que receberá após a morte de Rafael. Quando estacionou em frente à sua casinha simples com portão verde desbotado, já podia ver Lucas na janela observando. O menino abriu a porta antes mesmo que ela desligasse o motor. Mãe! Estava ficando preocupado, você está atrasada e... Lucas parou ao ver os 2 idosos sendo ajudados a sair da Kombi pela mãe. Mãe, quem são eles? Beatriz deu seu melhor sorriso tranquilizador. Vou explicar tudo. Ajuda a levar o senhor aqui para dentro, com cuidado. Lucas, maduro além de seus 12 anos desde que o pai morreu e ele se viu como homem da casa, imediatamente obedeceu, oferecendo seu braço para seu Antônio. Dentro da casa pequena mas impecavelmente limpa, Marina e Pedro correram para cumprimentar a mãe mas pararam ao ver os visitantes inesperados. Mãe, quem são os vovos? Pedro perguntou com sua curiosidade infantil de 5 anos. São amigos que precisam de ajuda, amor. Vai buscar toalhas limpas para mim? Beatriz instruiu, mantendo as crianças ocupadas enquanto instalava os idosos no pequeno sofá da sala. Dona Carmen, a vizinha de 60 anos que cuidava das crianças, apareceu na porta conectando as casas. Haviam feito uma porta entre as propriedades anos atrás para facilitar. Beatriz. Pensei que tinha ouvido vozes. O que? Quem são essas pessoas? Beatriz rapidamente explicou a situação enquanto secava Dona Rosa com uma toalha. Carmen, pode ficar com as crianças um pouquinho mais enquanto cuido deles? Preciso dar banho quente, roupas secas, algo para comer. Dona Carmen, tão caridosa quanto Beatriz, imediatamente concordou. Claro, querida. Na verdade, fiz sopa hoje. Vou buscar um pouco, vai cair bem para esses 2. Enquanto Carmen voltava para sua casa e as crianças eram mandadas para os quartos fazer lição de casa, Beatriz focou nos idosos. Dona Rosa, vou preparar um banho quente para a senhora, ok? Vai se sentir melhor. Mas a senhora apenas olhava para ela com olhos vazios, claramente não processando completamente onde estava. Seu Antônio pegou a mão de Beatriz. Por favor, me desculpe o transtorno. Minha esposa. Ela não está bem há alguns meses. A mente dela vem e vai. Hoje foi um dia ruim. Beatriz apertou sua mão gentilmente. Não precisa se desculpar, seu Antônio. Agora me conta, o que aconteceu? Por que estavam esperando no ponto de ônibus? O idoso suspirou profundamente, e Beatriz viu lágrimas se formarem em seus olhos cansados. Nosso filho, Maurício, ele, nos levou lá hoje de manhã. Disse que ia resolver alguns papéis importantes no cartório e voltaria para nos buscar em algumas horas. Mas nunca voltou. Ligamos várias vezes mas ele não atende. A voz de seu Antônio quebrou. Acho que ele não vai voltar. Acho que ele nos deixou lá de propósito. Beatriz sentiu raiva crescer em seu peito. Que tipo de filho abandonaria os próprios pais idosos em um ponto de ônibus? Tem certeza que ele disse que voltaria? Seu Antônio assentiu, enxugando os olhos. Disse. Mas no último mês, ele vem fazendo coisas estranhas. Dizendo que não pode mais cuidar de nós, que somos um peso, que sua esposa reclama que fazemos muita bagunça. Beatriz processou a informação.
seu coração partido por aqueles dois idosos vulneráveis. Vocês moram com ele? Antônio assentiu. Há 3 anos, desde que vendi nossa casa para pagar as dívidas do Maurício. Ele prometeu que cuidaria de nós até o fim. Mas agora... Ele não precisou terminar. A história estava ficando clara: filho irresponsável, provavelmente querendo se livrar do fardo dos pais idosos, especialmente com a mãe desenvolvendo demência. Beatriz sentiu uma mistura de raiva e determinação. Seu Antônio, qual o nome completo do seu filho e você tem algum outro contato de família? Ele recitou a informação: Maurício Santos Oliveira, morando no bairro Batel em Curitiba, e tinha uma irmã, Patrícia, que morava em Florianópolis, mas eles não falavam há anos devido a alguma briga familiar. Tudo bem. Amanhã vamos resolver isso. Mas hoje, vocês vão tomar banho quente, comer algo nutritivo, e descansar. Podem ficar no meu quarto, eu durmo na sala. Seu Antônio começou a protestar. Não podemos tirar sua cama. Já fizemos demais. Mas Beatriz não aceitou discussão. Seu Antônio, tenho 3 filhos saudáveis que podem me ajudar a fazer uma cama improvisada na sala. Vocês precisam de um colchão de verdade e privacidade. Não se discute. Passou a próxima hora cuidando dos dois como se fossem seus próprios pais. Ajudou Dona Rosa a tomar banho, emprestou uma de suas próprias camisolas limpas que ficou enorme na senhora pequenina, escovou seus cabelos brancos com cuidado. Rosa parecia mais presente após o banho quente, e até sorriu levemente quando Beatriz terminou de pentear seus cabelos. Você é uma moça muito boa. Minha filha é boa também. Onde está minha filha? A confusão estava de volta, mas Beatriz respondeu gentilmente. Ela está viajando, Dona Rosa. Mas vai visitá-la em breve, prometo. Lucas ajudou seu Antônio, oferecendo roupas limpas do falecido pai que Beatriz ainda guardava, uma calça de moletom e uma camisa de flanela que serviram razoavelmente bem. Quando ambos estavam limpos, secos e vestidos, Dona Carmen voltou com uma panela grande de sopa de legumes com frango. Trouxe bastante. Essas crianças também precisam comer. A mesa da cozinha, normalmente apertada para 4 pessoas, foi improvisada para acomodar 7. Beatriz serviu a sopa em tigelas desemparelhadas enquanto as crianças observavam os visitantes com curiosidade respeitosa. Crianças, estes são seu Antônio e Dona Rosa. Vão ficar conosco hoje à noite. Marina, sempre a mais falante, sorriu. Olá, eu sou Marina e tenho 9 anos. Você é a avó de alguém, Dona Rosa? A pergunta inocente tocou algo em Dona Rosa, que de repente pareceu mais lúcida. Sim, querida. Tenho 2 netos. Ou tinha, não os vejo há muito tempo. Sua voz carregava uma tristeza profunda que fez até Pedro, de 5 anos, ficar quieto. Seu Antônio explicou baixinho. Os netos são filhos da Patrícia. Quando ela e Maurício brigaram, ela cortou contato com todos nós. Os meninos devem ter uns 15 e 17 anos agora. O jantar continuou em silêncio contemplativo, cada um perdido em pensamentos. Lucas observava seu Antônio com curiosidade, provavelmente comparando com o avô paterno que mal conhecia, já que a família de Rafael havia se afastado após a morte dele, julgando Beatriz por ser apenas uma vendedora de salgados indigna do filho deles. Quando terminaram, Beatriz colocou as crianças para dormir, explicando rapidamente a situação. Por que o filho deles fez isso, mãe? Lucas perguntou, claramente perturbado pela história. Beatriz sentou na beira da cama, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes, filho, as pessoas se esquecem do que é importante. Se esquecem que família cuida de família. Que os pais que criaram a gente merecem ser cuidados quando ficam velhos. Lucas processou isso. Nós nunca vamos te deixar quando você ficar velha, mãe. Prometo. Beatriz teve que piscar rapidamente para conter lágrimas, beijando a testa do filho. Eu sei, amor. Eu sei. Quando finalmente todos estavam dormindo, as crianças em seus quartos, seu Antônio e Dona Rosa no quarto de Beatriz, e Dona Carmen de volta à sua casa, Beatriz se sentou no sofá da sala com uma xícara de chá, processando o dia. Havia trazido 2 completos estranhos para sua casa, prometido ajudá-los, e não tinha ideia de como realmente resolver a situação. O que você faria, Rafael? Ela sussurrou para o ar, olhando para a foto dele na estante. Um homem bonito de sorriso largo, braços musculosos de tanto trabalho na construção,
olhos gentis que haviam se apaixonado por ela quando tinham apenas 17 anos. Podia quase ouvir sua resposta: a coisa certa, Bia. Você sempre faz a coisa certa. Beatriz sorriu tristemente. A coisa certa vai me deixar quebrada financeiramente, mas tudo bem. Porque já estava calculando mentalmente, 2 bocas extras para alimentar, possíveis custos médicos se Dona Rosa precisasse, e principalmente, o tempo que teria que investir para resolver aquela situação em vez de vender salgados. Mas olhando para a porta do quarto onde 2 idosos finalmente dormiam em paz e segurança depois de horas de sofrimento, Beatriz soube que valeria a pena. Sempre valia a pena. Deitou-se no sofá, puxando um cobertor velho, e adormeceu planejando o dia seguinte, e estava prestes a descobrir que aquela decisão impulsiva mudaria não apenas a vida de seu Antônio e Dona Rosa, mas a dela e de seus filhos de formas que nunca poderia imaginar. Beatriz acordou às 5 da manhã como sempre, o corpo já condicionado a acordar cedo para começar a preparar os salgados do dia. Mas quando sentou-se no sofá, sentindo cada músculo dolorido da noite mal dormida, lembrou-se dos eventos do dia anterior e imediatamente checou o quarto. Seu Antônio e Dona Rosa ainda dormiam profundamente, os rostos finalmente relaxados sem a tensão do medo e frio. Beatriz fechou a porta suavemente e foi para a cozinha, decidindo que hoje seria um dia diferente. Em vez de preparar salgados para vender, faria um café da manhã reforçado para todos. Preparou mingau de aveia, torradas com manteiga, frutas que tinha na geladeira, e um bolo simples de fubá que sempre fazia para as crianças. Às 6h30, quando Lucas acordou para se preparar para a escola, encontrou a mãe na cozinha. Mãe, não vai trabalhar hoje? Beatriz balançou a cabeça. Vou ligar para as clientes dizendo que só faço entregas amanhã. Hoje preciso ajudar seu Antônio e Dona Rosa a encontrar o filho deles. Lucas concordou, começando a ajudar a colocar a mesa. Posso faltar à aula para ajudar? Beatriz quase aceitou. Deus sabia que poderia usar ajuda, mas negou. Não, filho. Educação é importante. Mas obrigada por oferecer. Quando seu Antônio e Dona Rosa finalmente acordaram por volta das 8, Beatriz os encontrou desorientados no quarto, claramente confusos sobre onde estavam. Bom dia. Vocês estão na minha casa, lembram? Beatriz, da Kombi. Demorou um momento, mas seu Antônio finalmente reconheceu. Assim, a moça bondosa. Rosa, estamos na casa da moça bondosa que nos ajudou ontem. Rosa olhou ao redor com olhos ainda confusos, mas assentiu. Após café da manhã reforçado, onde Beatriz ficou satisfeita vendo ambos comerem com bom apetite, ela sentou-se com seu Antônio para discutir o plano. Seu Antônio, preciso que me dê todos os detalhes que lembra sobre seu filho Maurício. Endereço, telefone, local de trabalho, qualquer coisa. Vou até lá hoje conversar com ele. Seu Antônio parecia hesitante. Não quero causar problema, Beatriz. Talvez ele tenha tido uma emergência ontem e não conseguiu voltar. Talvez haja uma explicação. Beatriz admirou a lealdade do idoso ao filho, mesmo após ter sido abandonado, mas não compartilhava do otimismo. Pode ser. Mas de qualquer forma, precisam conversar. Ele deve estar preocupado com vocês. Embora Beatriz duvidasse seriamente disso, com as informações anotadas, Beatriz preparou-se para sair. Dona Carmen concordou em ficar com Dona Rosa enquanto seu Antônio insistiu em acompanhar Beatriz. É meu filho. Preciso estar lá. Beatriz tentou argumentar, mas viu a determinação no rosto do idoso e cedeu. Deixaram Dona Rosa assistindo televisão com Carmen e Pedro, que não tinha aula aquela manhã por ser dia de planejamento pedagógico, e partiram na Kombi em direção ao Batel, um dos bairros mais nobres de Curitiba. O contraste era gritante, as ruas arborizadas, casas enormes com jardins impecáveis, carros importados nas garagens. A casa de Maurício era um sobrado moderno, portão automático, toda pintada em tons neutros elegantes. Ele mora bem, Beatriz comentou, sentindo raiva crescer. Alguém que morava em casa assim não tinha desculpa para abandonar os pais. Tocou a campainha e esperou. Após alguns minutos, uma mulher de uns 40 anos atendeu pelo interfone, voz irritada. Sim. Beatriz manteve a voz educada. Bom dia. Meu nome é Beatriz Silva e estou com seu Antônio aqui. Precisamos falar com Maurício urgentemente. Houve silêncio do outro lado, então a voz ficou ainda mais irritada. Antônio?
O que ele está fazendo aí? Maurício não está em casa. Seu Antônio se aproximou do interfone. Letícia, sou eu. Por favor, preciso falar com meu filho. Sobre ontem. Mais silêncio. Então o portão começou a se abrir relutantemente. Letícia, uma mulher magra de expressão perpétua de descontentamento, esperava na porta com os braços cruzados. Usava roupas de ginástica de marca cara e tinha unhas perfeitamente manicuradas. Seu Antônio, o que está fazendo aqui? Maurício disse que tinha resolvido. Quer dizer, que vocês tinham ido morar com a Patrícia. Beatriz sentiu raiva ferver. Então Maurício havia mentido para a própria esposa? A senhora é Letícia? Esposa do Maurício. A mulher assentiu desconfiada. E você é quem? Beatriz explicou rapidamente como havia encontrado os idosos. Estavam abandonados em um ponto de ônibus desde as 5 da tarde de ontem, tremendo de frio e chuva. Seu Antônio disse que Maurício os levou lá de manhã e prometeu buscá-los, mas nunca voltou. Letícia teve a decência de parecer chocada. Ou era boa atriz. Abandonados. Não, deve haver um engano. Maurício me disse que tinha levado eles para a casa da Patrícia em Florianópolis. Seu Antônio balançou a cabeça tristemente. Letícia, Patrícia não fala conosco há 3 anos. Você sabe disso. Letícia olhou entre os dois, claramente processando que o marido havia mentido para ela. Entrem. Vou ligar para ele agora. Dentro, a casa era tão impecável quanto o exterior. Móveis modernos, decoração minimalista, tudo branco e bege. Beatriz sentou-se desconfortavelmente no sofá de veludo caro enquanto Letícia ligava para o marido, o som da chamada no viva voz. Maurício atendeu após vários toques, voz irritada. O que foi, Letícia? Estou em reunião. Letícia foi direto ao ponto. Seu pai está aqui, com uma mulher chamada Beatriz que aparentemente o encontrou abandonado em um ponto de ônibus ontem. Você me disse que tinha levado seus pais para Florianópolis. Houve silêncio absoluto do outro lado, então Maurício começou a gaguejar. Isso foi um mal-entendido. Eu ia buscá-los, mas surgiu uma emergência de trabalho e... Beatriz pegou o telefone da mão de Letícia. Emergência de trabalho que durou a noite toda? Enquanto seus pais, um deles com demência avançada, ficavam na chuva esperando por você? Que tipo de homem faz isso? A voz de Maurício ficou defensiva e raivosa. Quem você pensa que é? Isso não é da sua conta. São meus pais, eu decido o que fazer com eles. Decidir o que fazer com eles. Beatriz repetiu incrédula. Está falando deles como se fossem objetos. Seu Antônio e Dona Rosa são pessoas, são seus pais, que te criaram e cuidaram de você a vida inteira. Maurício desligou o telefone. Beatriz olhou para o aparelho incrédula, então para Letícia que parecia igualmente chocada. Ele desligou na minha cara. Seu Antônio havia afundado no sofá, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Ver seu filho exposto daquela forma, confirmando seus piores medos, era claramente devastador. Beatriz sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. Seu Antônio, sinto muito. Ninguém merece isso. Letícia permaneceu de pé, processando. Finalmente, ela falou. Ele vem agindo estranho há semanas. Dizendo que vocês são um fardo, que Dona Rosa faz muita bagunça, que ele não pode mais lidar com vocês. Eu achei que ele estava apenas estressado com o trabalho. Não pensei que ele realmente... Ela não terminou, mas Beatriz completou mentalmente. Não pensou que o marido fosse capaz de abandonar os próprios pais. Onde estão as coisas deles? As roupas, documentos? Beatriz perguntou, sempre prática. Letícia indicou o andar de cima. Há um quarto onde ficavam. Posso mostrar. Subiram as escadas, um corredor longo com 4 quartos, todos maiores que a casa inteira de Beatriz. O quarto que seu Antônio e Dona Rosa ocupavam era o menor, mas ainda assim espaçoso, com banheiro privativo. Estava impecável, mas havia sido claramente esvaziado recentemente. Onde estão as coisas deles? Beatriz perguntou novamente. Letícia abriu o armário, vazio. Maurício deve ter guardado em algum lugar. Mas a forma como ela disse sugeriu que ela suspeitava, como Beatriz, que ele provavelmente havia descartado tudo. Beatriz sentiu raiva pura.
Descartou os pertences deles? Fotos de família, documentos pessoais, roupas. Seu Antônio estava chorando abertamente agora. Minhas fotos do casamento. As roupinhas de bebê dos meus filhos que Rosa guardava. Nossas alianças. Beatriz abraçou o idoso enquanto ele soluçava. Letícia parecia genuinamente perturbada agora. Vou procurar. Talvez esteja no porão ou garagem. Maurício não pode ter simplesmente jogado tudo fora. Mas sua voz não carregava convicção. Passaram a próxima hora procurando pela casa, mas não encontraram nada além de algumas roupas velhas em uma caixa no porão. Nenhum documento, nenhuma foto, nada de valor sentimental. Havia sido tudo descartado. Quando voltaram para a sala, Beatriz estava tremendo de raiva. Letícia, preciso que a senhora seja honesta comigo. Maurício planejou isso? Planejar abandonar os pais dele? Letícia sentou-se pesadamente, parecendo ter envelhecido 10 anos na última hora. Eu ouvi ele ao telefone algumas semanas atrás. Falando com alguém sobre resolver o problema. Sobre lugares onde poderia levar eles. Mencionou um asilo, mas são caros, e depois disse algo sobre a outras soluções. Pensei que estava falando de trabalho. Ela olhou para seu Antônio com o que parecia remorso genuíno. Seu Antônio, eu juro que não sabia. Se soubesse que ele planejava abandoná-los. Beatriz interveio antes que Letícia pudesse terminar. O que está feito está feito. Agora precisamos resolver. Maurício é legalmente responsável por seus pais. Ou ele assume essa responsabilidade ou enfrentamos via legal. Mas primeiro, preciso recuperar os documentos deles. RG, CPF, certidões. Onde Maurício guardaria isso? Letícia pensou. Ele tem um cofre no escritório dele. Mas não sei a combinação. Beatriz não ia desistir. Então ligamos para ele de novo e exigimos que venha aqui agora abrir esse cofre. Ou chamamos a polícia por abandono de idosos, que é crime. Letícia hesitou, mas então assentiu, pegando o telefone. Desta vez, quando Maurício atendeu, Letícia foi firme. Maurício, você volta para casa agora. Em 1 hora no máximo. Ou eu mesma chamo a polícia. O que você fez é criminoso e você sabe disso. Houve protesto do outro lado, mas Letícia desligou. Ele vem. Pode demorar, mas vem. Enquanto esperavam, Beatriz preparou chá e Letícia, talvez tentando compensar a culpa por associação, trouxe biscoitos caros. Seu Antônio havia se acalmado, mas parecia um homem quebrado, a traição do filho claramente devastadora. Seu Antônio, Beatriz disse gentilmente, sei que está doendo agora. Mas quero que saiba, você e Dona Rosa não estão sozinhos. Vamos resolver isso. Não vou deixá-los desamparados. O idoso olhou para ela com gratidão. Por que está fazendo tudo isso? Nem nos conhece. Beatriz pensou na pergunta. Porque é o certo. Porque se fosse minha mãe ou meu pai, eu esperaria que alguém os ajudasse. Por quê? Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. Porque perdi meu marido há 2 anos e sei como é o mundo poder ser cruel e solitário. Se posso fazer diferença para alguém, mesmo pequena, preciso fazer. Seu Antônio apertou sua mão. Palavras desnecessárias. Maurício finalmente chegou quase 2 horas depois, entrando pela porta com a arrogância de quem ainda achava que controlava a situação. Aos 40 e poucos anos, era alto, bem vestido, cabelos com gel, mas havia algo desagradável em sua expressão, uma mesquinhez ao redor dos olhos. Então, pai decidiu fazer um drama? Foram suas primeiras palavras, olhando para seu Antônio com desdém. Beatriz se levantou, colocando-se entre pai e filho. Drama? Você abandonou seus pais idosos em um ponto de ônibus por horas. Seu pai tem 75 anos. Sua mãe tem demência. Que tipo de monstro faz isso? Maurício a olhou de cima a baixo, claramente não impressionado com a mulher de roupa simples e Kombi velha. E você é quem exatamente? A nova namorada do meu pai. A insinuação grosseira fez Beatriz ver vermelho. Sou a pessoa que teve compaixão suficiente para não deixar 2 idosos morrerem de hipotermia enquanto esperavam por um filho que nunca voltaria. Algo que claramente falta em você. Letícia interveio. Maurício, chega. Abre o cofre, dá os documentos deles, e então vamos sentar e discutir o que fazer daqui para frente.
Maurício riu sem humor. Discutir? Não há nada para discutir. Não posso mais cuidar deles. Ponto final. Se vocês querem assumir, ele olhou para Beatriz. Fiquem à vontade. Mas não venham me pedir dinheiro depois. Beatriz não podia acreditar no que ouvia. Você não pode simplesmente abandonar seus pais. Há leis contra isso. É crime de abandono de incapaz. Maurício deu de ombros. Prove. Vou dizer que eles saíram de casa por vontade própria. Minha palavra contra a deles. E considerando que minha mãe mal sabe em que dia está, boa sorte conseguir testemunho coerente dela. A crueldade calculada nas palavras deixou todos chocados. Até Letícia olhava para o marido como se o visse pela primeira vez. Maurício, o que aconteceu com você? Quando se tornou esse monstro? Letícia sussurrou. Maurício virou-se para ela, irritado. Monstro? Sou prático. Gastamos R$ 1.500 por mês só com remédios da minha mãe. Mais comida, mais cuidados, mais bagunça. Tenho minha própria vida, meus próprios planos. Não vou sacrificar tudo por causa deles. Seu Antônio finalmente falou, sua voz quebrada mas digna. Maurício, quando? Você tinha 3 anos e pegou pneumonia. Passei noites acordado no hospital. Quando tinha 17 e bateu o carro bêbado. Paguei todos os danos para você não ter ficha criminal. Quando perdeu o primeiro emprego, sustentei você e Letícia por 6 meses. Vendi minha casa para pagar suas dívidas de jogo. Fiz tudo isso porque você é meu filho e eu te amo. E agora você me paga assim? O silêncio que seguiu foi absoluto. Até Maurício pareceu abalado por um momento, uma fagulha de algo parecido com vergonha cruzando seu rosto. Mas então ele endureceu novamente. Isso foi escolha sua. Ninguém pediu. E não me deve nada por isso. Pais devem cuidar dos filhos. Filhos não devem nada de volta. Beatriz sentiu nojo físico. Você está errado. Tão profundamente errado que nem consigo explicar. Família cuida de família. É um ciclo. E você quebrou esse ciclo da forma mais cruel possível. Maurício ignorou-a completamente, indo até seu escritório e voltando com uma pasta. Jogou-a na mesa de centro. Aqui. Documentos. RG, CPF, cartões do SUS, o que consegui encontrar. Agora, quero vocês fora da minha casa. Todos vocês. Letícia olhava para o marido com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar, nojo misturado com algo mais. Maurício, preciso falar com você. Em particular. Ela olhou para Beatriz e seu Antônio. Me dão um momento? Beatriz assentiu, pegando a pasta de documentos e ajudando seu Antônio a levantar. Esperaram no hall enquanto vozes abafadas vinham do escritório. Não conseguiam ouvir as palavras, mas o tom era claramente de discussão intensa. Após 15 minutos, Letícia saiu sozinha. Seu rosto estava manchado de lágrimas, mas havia determinação em sua expressão. Beatriz, posso falar com você? Elas foram para a cozinha, deixando seu Antônio no hall. Vou me divorciar dele, Letícia disse sem preâmbulo. Não posso ficar casada com alguém capaz de fazer o que ele fez. Mas isso vai levar tempo, processos legais. Enquanto isso... Ela hesitou. Quanto vocês precisam? Para cuidar de seu Antônio e Dona Rosa? Beatriz ficou surpresa. Eu não estou pedindo dinheiro. Só quero garantir que eles estejam seguros e cuidados. Letícia balançou a cabeça. Sei disso. É por isso que confio em você. Mas realisticamente, cuidar de 2 idosos, um com demência, custa dinheiro. Remédios, comida, possivelmente cuidados médicos. Não posso deixar isso cair tudo em você. Ela pegou uma caneta e papel. Vou te dar R$ 5.000 agora, em dinheiro. E vou transferir 2.000 por mês enquanto o divórcio não se resolve. Depois, vou garantir que parte da pensão que Maurício vai ter que me pagar vá para o cuidado dos pais dele. É o mínimo que posso fazer. Beatriz estava chocada. Letícia, isso é muito generoso, mas... Letícia a interrompeu. Não é generosidade. É responsabilidade. Sou casada com ele há 15 anos. Se tivesse prestado mais atenção, talvez pudesse ter impedido isso. Beatriz viu a culpa real no rosto da mulher e suavizou.
Não é sua culpa o que ele escolheu fazer. Mas se quer ajudar financeiramente, vou aceitar. Não por mim, mas por seu Antônio e Dona Rosa. Eles merecem ser cuidados com dignidade. Letícia assentiu, indo até um cofre diferente na cozinha e voltando com um envelope grosso de dinheiro. 5.000 reais. Conta, por favor. Beatriz contou, exatamente 5.000 e meu número de telefone. Liga para mim se precisar de qualquer coisa. Também vou enviar cópias de todos os documentos médicos de Dona Rosa que tenho, informações sobre os remédios dela, histórico de consultas, tudo. Quando voltaram para o hall, Maurício havia desaparecido no andar de cima. Ele não vai descer para se despedir? Seu Antônio perguntou esperançoso. Letícia balançou a cabeça tristemente. Acho que não, seu Antônio. Sinto muito. O velho finalmente aceitou a realidade, assentindo resignado. Quando saíram da casa rumo à Kombi, seu Antônio olhou para trás uma última vez, lágrimas silenciosas escorrendo. Beatriz dirigiu em silêncio, deixando-o processar a dor da rejeição. Mas também sentia um peso de responsabilidade. Havia 2 pessoas agora dependendo completamente dela. E enquanto o dinheiro de Letícia ajudaria, ainda havia enormes desafios pela frente. Quando chegaram em casa, Dona Rosa correu para seu Antônio. Bem, caminhou rapidamente, dada sua idade. Antônio, onde você estava? Estava preocupada. Ele abraçou a esposa, escondendo o rosto em seus cabelos brancos. Estou aqui agora, meu amor. Estou aqui. Beatriz observou o casal e pensou, o que fiz? Como vou cuidar de 2 idosos quando mal consigo sustentar meus próprios filhos? Mas olhando para seu Antônio segurando Rosa com tanto amor apesar de tudo, soube que encontraria um jeito. Sempre encontrava. Os primeiros dias foram de ajuste caótico. Beatriz precisou transformar completamente sua rotina. Acordava às 5, preparava café para todos, deixava marmitas prontas para o almoço, então saía com Pedro de 5 anos, que agora a acompanhava nas vendas já que Dona Carmen estava ajudando a cuidar de Dona Rosa, para vender salgados pelas ruas de Curitiba. Lucas e Marina iam para a escola sozinhos agora, voltando ao meio-dia para ajudar com os idosos. Mãe, Dona Rosa está confusa de novo, Marina relatou no 3º dia, sua vozinha preocupada pelo telefone. Ela está procurando pela mãe dela e está ficando agitada. Beatriz suspirou, equilibrando o telefone entre o ombro e a orelha enquanto embalava coxinhas. Filha, faz como ensinei, distrai ela com outra coisa. Mostra fotos, liga a televisão em algo que ela goste, oferece um lanche. A confusão geralmente passa em alguns minutos. Marina, madura além de seus 9 anos, confirmou que tentaria. Aquela noite, quando Beatriz finalmente chegou em casa 7, exausta mas com R$ 1.200 em vendas, um bom dia, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Lucas havia preparado jantar simples, arroz, feijão e ovos fritos. Marina havia dado banho em Dona Rosa e penteado seus cabelos. E seu Antônio estava no sofá com Pedro no colo, contando histórias de quando era jovem. E então, meu netinho, peguei o peixe assim ó, com minhas próprias mãos. Seu Antônio fazia gestos exagerados e Pedro ria deliciado. Beatriz ficou parada na porta observando, lágrimas enchendo seus olhos. Sem perceber, haviam se tornado uma família, estranha, não convencional, mas família mesmo assim. Mãe! Marina a viu primeiro, correndo para abraçá-la. Ajudei Dona Rosa hoje. Ela disse que meus cabelos são bonitos como os dela quando era jovem. Beatriz abraçou a filha. Você é uma menina muito especial, sabia? Naquela noite, durante o jantar, Beatriz fez um anúncio. Crianças, seu Antônio, Dona Rosa, precisamos conversar sobre como vamos fazer isso funcionar a longo prazo. Todos pararam de comer, atentos. Vou ser honesta, dinheiro está apertado. Muito apertado. Com 2 pessoas a mais, mesmo com a ajuda da Letícia, está difícil. Então vamos todos ter que fazer sacrifícios e trabalhar juntos. Lucas. Imediatamente falou. Posso procurar um trabalho de meio período. Entregar panfletos ou algo assim. Beatriz sentiu orgulho e tristeza. Filho, você tem 12 anos. Deveria estar focando em estudar, não em trabalhar. Mas obrigada por oferecer. Seu Antônio, que havia estado quieto, limpou a garganta. Beatriz, eu também posso ajudar.
Antes de me aposentar, trabalhei como marceneiro por 40 anos. Ainda tenho as ferramentas na garagem da casa do Maurício. Se conseguirmos pegá-las, posso fazer pequenos reparos, construir coisas para vender. Não sou mais tão rápido, mas minhas mãos ainda funcionam. Beatriz olhou surpresa. Seu Antônio, o senhor não precisa. Ele levantou a mão. Preciso sim. Por dignidade. Não posso ficar aqui de braços cruzados enquanto você trabalha até cair. Deixa eu contribuir. Beatriz sentiu emoção apertar a garganta. Tudo bem. Vamos recuperar suas ferramentas. No dia seguinte, Beatriz ligou para Letícia, que concordou em deixá-las pegar as ferramentas da garagem quando Maurício não estivesse. Foram de manhã cedo, encontrando as ferramentas cobertas de poeira mas ainda em bom estado, serras, plainas, lixadeiras, martelos, tudo meticulosamente organizado. Cuide bem delas, seu Antônio disse emocionado, tocando cada peça como velhos amigos. Trabalhei com essas ferramentas por décadas. Fizeram o berço de meus filhos, a mesa onde jantávamos, tanta coisa. Carregaram tudo na Kombi e Beatriz limpou um espaço no minúsculo quintal para seu Antônio montar uma oficina improvisada. Nos dias seguintes, algo incrível começou a acontecer. Seu Antônio começou a fazer pequenos objetos, caixinhas decorativas, porta-retratos, tábuas de corte personalizadas. Beatriz os levava quando saía para vender salgados e descobriu que havia mercado. Dona, esse porta-retrato é lindo. É artesanal? Uma cliente perguntou. Sim, feito por um senhor de 75 anos, um verdadeiro artesão. Beatriz respondeu com orgulho. Vou levar 3. A cliente pegou, pagando R$ 50 por cada um. Beatriz quase pulou de alegria. Naquela noite, quando entregou R$ 150 para seu Antônio, suas mãos tremiam de emoção. Beatriz, isso é muito. Não posso aceitar tudo. Ela fechou os dedos dele ao redor do dinheiro. Pode sim. É o pagamento justo pelo trabalho. Vamos abrir uma conta bancária para o senhor amanhã. Esse é seu dinheiro. Seu Antônio chorou, não de tristeza mas de alívio. De sentir que não era apenas um fardo, que ainda tinha valor e contribuição. Dona Rosa, assistindo a cena de sua cadeira favorita, não entendeu completamente o que estava acontecendo mas sentiu a emoção e sorriu. Meu Antônio sempre foi trabalhador, ela disse, um dos raros momentos de lucidez. É um homem bom. Semanas se passaram e a rotina estranha começou a funcionar. Beatriz vendia salgados e artesanato, Lucas ajudava seu Antônio na oficina após a escola, Marina cuidava de Dona Rosa com paciência angelical, e Pedro era amado e mimado por todos. Mas nem tudo era fácil. Dona Rosa tinha dias ruins, onde a confusão era tão intensa que ela não reconhecia ninguém, gritava por pessoas mortas há décadas, ou tentava sair de casa procurando por sua mãe. Preciso ir. Mamãe está me esperando para o chá. Ela insistia, tentando abrir a porta. Dona Rosa, sua mãe não pode vir hoje. Mas podemos tomar chá aqui, só eu e a senhora. Beatriz a distraia gentilmente. Esses dias testavam a paciência de todos, especialmente das crianças. Mãe, por que ela não lembra de nós de um dia para o outro? Pedro perguntou frustrado após Dona Rosa não reconhecê-lo pela 5ª vez naquela semana. Beatriz explicou da melhor forma que podia. É uma doença do cérebro, amor. Como quando você fica gripado e seu corpo não funciona direito. O cérebro dela não está funcionando direito e embaralha as memórias. Pedro pensou sobre isso. Então não é culpa dela que esquece? Beatriz negou com a cabeça. Não é culpa dela. Por isso precisamos ser pacientes e carinhosos. Pedro assentiu e, para orgulho de Beatriz, nunca mais reclamou. Um mês após acolher os idosos, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Uma mulher de uns 45 anos estava parada na porta, alta, cabelos escuros, olhos vermelhos de chorar. Você é Beatriz? A mulher perguntou. Sim. Posso ajudar? A mulher respirou trêmulo. Meu nome é Patrícia. Sou filha de Antônio e Rosa. Beatriz sentiu seu coração acelerar. A filha que havia cortado o contato há 3 anos. Entre, por favor. Patrícia entrou na casinha simples, seus olhos procurando. Meus pais estão aqui? Beatriz assentiu. Estão.
Seu Antônio está na oficina no quintal e Dona Rosa está tirando cochilo. Mas antes de chamá-los, preciso saber, por que está aqui? Patrícia sentou-se pesadamente no sofá. Letícia me ligou. Contou tudo. Sobre Maurício ter abandonado eles, sobre você tê-los acolhido. Eu vim assim que consegui passagem de Florianópolis. Lágrimas começaram a cair. Sou uma filha terrível. Cortei contato por raiva do meu irmão, mas puni meus pais no processo. E enquanto eu estava sendo orgulhosa e teimosa, Maurício estava maltratando eles e finalmente os abandonou. Beatriz sentou-se ao lado dela. Por que brigou com Maurício? Patrícia enxugou os olhos. Por dinheiro. Sempre por dinheiro. Quando papai vendeu a casa para pagar as dívidas do Maurício, eu fiquei furiosa. Aquela casa era nossa herança, nossas memórias. E Maurício simplesmente desperdiçou tudo em jogo. Discutimos, eu disse coisas terríveis, e ele respondeu com coisas piores. Jurei nunca mais falar com ele. Mas cortei meus pais também no processo, e eles não mereciam isso. Beatriz entendeu. Às vezes o orgulho ferido fazia as pessoas tomarem decisões que machucavam a todos. Eles vão ficar felizes em te ver. Especialmente seu Antônio. Ele mencionou você e seus filhos várias vezes. Patrícia se levantou nervosa. Posso vê-los? Beatriz a levou primeiro até o quintal onde seu Antônio estava lixando uma caixinha. Seu Antônio? Tem alguém aqui para ver o senhor. O idoso levantou os olhos e congelou ao ver a filha. Patrícia. Ele largou a lixa, levantando-se devagar, como se tivesse medo que fosse uma miragem. Sou eu, pai. Patrícia correu os últimos passos, abraçando o pai idoso enquanto ambos choravam. Me perdoa, papai. Me perdoa por ter ficado longe. Me perdoa por não estar lá quando precisou. Seu Antônio apenas segurava a filha, acariciando seus cabelos como fazia quando ela era pequena. Não há nada para perdoar, minha filha. Você está aqui agora. É tudo o que importa. Beatriz discretamente voltou para dentro, dando-lhes privacidade. Quando Patrícia finalmente entrou para ver a mãe, Dona Rosa estava acordada na sala. Mamãe. Patrícia se ajoelhou na frente dela. Dona Rosa olhou confusa por um momento, então algo clicou. Patrícia? Minha menina? Seu rosto se iluminou. Onde você estava? Te esperei tanto tempo para o jantar. Patrícia abraçou a mãe, chorando. Desculpa por demorar, mamãe. Mas estou aqui. Agora. Ficaram assim por um longo tempo até que Dona Rosa, sua atenção já desviando como acontecia frequentemente, notou Beatriz. Quem é essa moça bonita? É amiga da Patrícia? Patrícia olhou para Beatriz com gratidão transbordando. Sim, mamãe. É uma amiga muito, muito especial. Naquela noite, após as crianças estarem dormindo, Beatriz, Patrícia e seu Antônio conversaram longamente. Quero levá-los para morar comigo em Florianópolis, Patrícia disse. Tenho casa grande, meu marido concorda, meus filhos adorariam ter os avós lá. É onde deveriam estar, com família. Beatriz sentiu algo apertar em seu peito, mas sabia que era a decisão certa. Seria maravilhoso para eles. Seu Antônio e Dona Rosa merecem estar com família que os ama. Mas seu Antônio balançou a cabeça. Patrícia, agradeço do fundo do coração. Mas Beatriz e essas crianças se tornaram nossa família. Pelo primeiro mês, tenho me sentido útil, valorizado, amado. Não quero ir embora. Beatriz ficou chocada. Mas seu Antônio, Patrícia pode oferecer tanto mais do que eu. Uma casa melhor, mais recursos, é sua filha. O idoso pegou as mãos de ambas as mulheres. E se houvesse uma forma de termos ambas as famílias? Patrícia, e se você nos visitasse regularmente? E ajudasse Beatriz financeiramente para nosso cuidado? Patrícia pensou por um momento, então assentiu. Posso fazer mais do que isso. Posso pagar um cuidador profissional para ajudar com mamãe nos dias difíceis. Posso pagar pelos remédios. Posso ajudar com qualquer reforma necessária nesta casa. E vou visitar todo mês, trazendo meus filhos para conhecerem os avós adequadamente. Ela olhou para Beatriz. Se você estiver disposta a continuar abrigando eles, vou garantir que não seja um fardo financeiro. Beatriz não sabia o que dizer.
Não fiz isso esperando pagamento. Fiz porque era certo. Patrícia sorriu através das lágrimas. Eu sei. É por isso que confio em você completamente. E não é pagamento, é investimento no bem-estar dos meus pais. Por favor, aceita. Beatriz finalmente concordou. Nos dias seguintes, Patrícia cumpriu todas as promessas. Contratou Ana, uma cuidadora profissional de 60 anos com anos de experiência em demência, para vir 3 vezes por semana ajudar com Dona Rosa. Pagou por reformas na casa, aumentando o quarto para acomodar melhor os idosos, instalando barras de apoio no banheiro, deixando tudo mais acessível. E estabeleceu transferências mensais de R$ 3.000 para ajudar com custas. É menos do que pagaria em um bom asilo, Patrícia explicou, e aqui eles têm amor verdadeiro. Não tem preço nisso. Quando Patrícia finalmente voltou para Florianópolis após uma semana em Curitiba, prometeu retornar no mês seguinte com o marido e os 2 filhos adolescentes. Quero que meus filhos conheçam os avós adequadamente. Recuperar o tempo perdido. Seu Antônio acenou até o carro desaparecer, então virou-se para Beatriz. Obrigado por não me forçar a ir com ela. Sei que teria sido mais fácil para você. Beatriz balançou a cabeça. Seu Antônio, o senhor e Dona Rosa pararam de ser convenientes ou inconvenientes há semanas. São família agora. E família fica junto. Aquela noite, enquanto preparava o jantar, Beatriz refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 2 meses. De viúva lutando sozinha para a mãe de 5, porque era isso que seu Antônio e Dona Rosa eram agora, parte de sua família. Era caótico, era difícil, tinha dias que ela caía na cama exausta demais até para chorar, mas também tinha momentos de pura alegria, Pedro rindo com seu Antônio, Marina pacientemente ensinando Dona Rosa a fazer pulseiras de miçangas, Lucas aprendendo marcenaria e descobrindo uma paixão. Uma família improvável, construída não de sangue mas de escolha, compaixão e amor. E Beatriz não trocaria isso por nada. 3 meses após acolher seu Antônio e Dona Rosa, a vida de Beatriz havia se transformado de maneiras que ela nunca antecipou. A história de como ela resgatara os idosos de um ponto de ônibus começou a circular pelo bairro, primeiro através de Dona Carmen que contava para qualquer um que quisesse ouvir, depois se espalhando para igrejas locais, grupos comunitários, e eventualmente chegando até um jornal local. Dona Beatriz? Sou Fernanda Luz, repórter do Gazeta de Curitiba. Ouvi sua história e gostaria de fazer uma matéria, se permitir. A jovem jornalista ligou uma tarde. Beatriz hesitou. Não fiz nada especial. Apenas ajudei pessoas que precisavam. Fernanda riu suavemente. É exatamente por pensar assim que sua história precisa ser contada. Num mundo onde um filho abandona os próprios pais, você, uma viúva lutando para sustentar 3 filhos, abre sua casa. Isso é notícia. Beatriz finalmente concordou, desde que seu Antônio e Dona Rosa também aprovassem. A matéria saiu na edição de domingo, com fotos de Beatriz e sua família ampliada, detalhando toda a história. O título era A Viúva que Transformou Tragédia em Família, como uma mãe solteira salvou 2 idosos abandonados. A resposta foi imediata e avassaladora. Na segunda-feira de manhã, Beatriz acordou com sua caixa de mensagens cheia e pessoas batendo na porta. Dona Beatriz? Trouxe roupas e cobertores. Li sobre vocês no jornal. Uma senhora idosa ofereceu. Quero doar dinheiro para ajudar com os custos. Um empresário local ligou. Nossa igreja gostaria de fazer uma arrecadação para sua família. Um padre visitou pessoalmente. Beatriz estava completamente sobrecarregada. Dona Carmen, sempre prática, assumiu o controle. Vamos organizar isso direito. Aceitem as doações, mas também deixem claro que há outras famílias precisando de ajuda também. Foi uma sugestão sábia. Beatriz começou a redirecionar algumas doações para outras famílias necessitadas do bairro, criando uma rede informal de suporte. Mas guardou o suficiente para fazer mudanças significativas. Com as doações, conseguiu comprar uma van usada mas confiável para substituir a Kombi velha, aumentou seu estoque de salgados permitindo aceitar pedidos maiores, e mais importante, conseguiu contratar ajuda. Márcia, uma jovem de 22 anos procurando emprego, foi contratada para ajudar com as vendas de salgados 3 vezes por semana, liberando Beatriz para passar mais tempo com a família. Nunca pensei que teria uma empregada, Beatriz brincou com Dona Carmen, embora tecnicamente Márcia fosse mais parceira de negócios. Você merece, querida, Carmen respondeu.
Passou anos se sacrificando. Deixa as pessoas te ajudarem. Mas talvez a mudança mais significativa veio de uma fonte inesperada. Dr. Ricardo Mendes, um advogado especializado em direito de família que havia lido a matéria, contatou Beatriz oferecendo seus serviços pro bono. Dona Beatriz, o que Maurício fez é criminoso. Abandono de incapaz, apropriação indébita dos bens dos pais, provavelmente fraude. Deixe eu processar ele em nome de seu Antônio e Dona Rosa. Beatriz estava hesitante. Seu Antônio não quer envolver os filhos em processos legais. Ele ainda ama o Maurício apesar de tudo. Dr. Ricardo assentiu compreensivamente. Entendo. Mas não é apenas sobre punição. É sobre garantir que isso não aconteça com outras pessoas. Maurício tem 2 filhos jovens. Que tipo de exemplo ele está dando? E financeiramente, seu Antônio e Dona Rosa têm direito à compensação pelos anos de cuidado que providenciaram, pela casa que venderam, pelos bens pessoais descartados. Após longa discussão com seu Antônio, Beatriz e Patrícia, que foi consultada por telefone, decidiram prosseguir. Não por vingança, mas por justiça. O processo foi aberto e Maurício foi notificado. Sua resposta foi típica dele: negação, raiva, tentativa de virar a narrativa. Meu pai está senil e está sendo manipulado por essa mulher que só quer dinheiro. Ele declarou para qualquer um que ouvisse. Mas evidências eram claras e testemunhas numerosas. Letícia, agora oficialmente divorciada dele, testemunhou sobre as intenções declaradas de Maurício. O dono da pensão perto do ponto de ônibus testemunhou ter visto os idosos lá por horas. Até Dona Carmen testemunhou sobre o estado em que chegaram, encharcados, confusos, hipotérmicos. O juiz vai decidir a favor de seu Antônio, Dr. Ricardo garantiu. Pode levar meses, mas vamos ganhar. Enquanto o processo legal se desenrolava, a vida continuava. Lucas completou 13 anos, Marina 10, Pedro 6. Todos amadureceram significativamente com a responsabilidade de ajudar a cuidar dos idosos. Mãe, quando crescer quero ser médico, Lucas anunciou um dia. Para ajudar pessoas como Dona Rosa. Para achar cura para a doença dela. Beatriz sentiu orgulho explodir em seu peito. Vai ser um médico maravilhoso, filho. Marina desenvolveu interesse por arte, inspirada pelos trabalhos de marcenaria de seu Antônio. Posso aprender, vovô Antônio? Ela perguntou. O tratamento de vovô havia surgido naturalmente semanas atrás, e seu Antônio ficará visivelmente emocionado. Claro, minha netinha. Vem, vou te ensinar a lixar. Pedro, sempre o mais expressivo, declarou abertamente. Vovó Rosa é minha melhor amiga. Mesmo nos dias confusos dela, quando não reconhecia ninguém, ela sempre sorria para Pedro. Havia algo sobre a inocência infantil que penetrava a névoa da demência. Patrícia cumpriu sua promessa de visitas mensais, trazendo o marido Rogério e os filhos Gabriel e Felipe. Os netos adolescentes de seu Antônio ficaram inicialmente desconfortáveis. Não conheciam os avós e a situação era estranha. Mas Gabriel, de 17 anos, apaixonou-se pelas histórias de vida do avô. Vô, conta de novo sobre quando você fez aquela mesa gigante para o prefeito. Felipe, de 15, conectou-se com Lucas através de videogames e futebol. As duas famílias começaram a se misturar, criando algo lindo e complexo. É como se tivéssemos dobrado de tamanho de repente. Marina observou durante um almoço onde 12 pessoas se espremiam ao redor da mesa expandida que seu Antônio havia construído especificamente para acomodar todos. E eu amo isso, ela adicionou, sorrindo. Beatriz também amava, embora às vezes sentisse-se sobrecarregada pela responsabilidade de manter todos unidos e felizes. Foi durante uma dessas visitas de Patrícia que surgiu uma conversa importante. As crianças estavam todas no quintal brincando, Dona Rosa estava cochilando, e os adultos sentaram-se com café. Beatriz, preciso te perguntar algo, Patrícia começou. O que vai acontecer quando mamãe não estiver mais aqui? Era uma pergunta difícil mas necessária. Dona Rosa havia piorado nos últimos meses, a demência avançando implacavelmente. Não sei, Beatriz admitiu. Não penso muito sobre isso porque dói demais. Patrícia pegou sua mão. Eu sei. Mas precisamos ser práticas. Papai vai precisar de ainda mais suporte quando mamãe partir. E financeiramente, legalmente, precisamos ter planos. Rogério, marido de Patrícia,
Adicionou sua perspectiva. Temos pensado, e por favor, não leve a mal, mas que tal se comprássemos uma casa maior aqui em Curitiba? Próxima a vocês. Onde possamos ficar quando visitamos, e eventualmente talvez até nos mudar permanentemente quando Patrícia se aposentar em alguns anos. Beatriz estava surpresa. Vocês fariam isso? Se mudar para cá? Patrícia assentiu. Curitiba tem boas oportunidades. Rogério pode trabalhar remotamente na maior parte. E os meninos estarão na faculdade em breve de qualquer forma. Não faz sentido papai e mamãe estarem aqui enquanto estamos em Florianópolis. A ideia era tentadora, mas Beatriz tinha preocupações. E quanto a mim e minhas crianças? Vocês são a família biológica deles. Não quero atrapalhar. Patrícia apertou sua mão. Beatriz, você se tornou família. Mais do que Maurício jamais foi. Não estou tentando tirar meus pais de você. Estou tentando criar uma situação onde todos nós possamos estar juntos, apoiando uns aos outros. Decidiram explorar a ideia, procurando casas no bairro. Encontraram uma ótima 3 ruas acima, 3 quartos, quintal grande, precisando de reformas mas com estrutura sólida. Patrícia e Rogério compraram à vista, planejando renovar lentamente. Quando estiver pronta, vamos começar a passar mais tempo aqui, Patrícia explicou. Acostumando todos. E quando chegar a hora certa, fazemos a mudança completa. O arranjo era perfeito. Beatriz não perderia sua família estendida, mas também não carregaria todo o peso sozinha permanentemente. Mas então, 6 meses após Beatriz ter encontrado os idosos naquele ponto de ônibus, Dona Rosa teve um declínio súbito e severo. Acordou uma manhã e não conseguia mais andar. Levada ao hospital, os médicos explicaram que havia tido uma série de pequenos derrames. Não há muito que possamos fazer além de mantê-la confortável, o neurologista disse gentilmente. Dona Rosa passou 3 semanas no hospital, cercada de família. Beatriz estava lá todos os dias com as crianças. Patrícia e família vieram e ficaram na casa recém-comprada. Seu Antônio praticamente vivia na cadeira ao lado da cama da esposa, segurando sua mão, falando com ela mesmo quando ela não respondia mais. Te amo, Rosa. Há 52 anos te amo. Desde que te vi usando aquele vestido azul na festa de São João, ele sussurrava. Fomos abençoados com 2 filhos lindos, 4 netos, e agora temos essa família ampliada que nunca imaginamos. Você trouxe tanta luz para minha vida. Todos choravam ao ouvir, o amor profundo e duradouro evidente em cada palavra. Dona Rosa faleceu numa terça-feira de tarde, seu Antônio ao seu lado, Beatriz segurando sua outra mão, Patrícia aos pés da cama. Foi pacífico, digno, cercada de amor. Ela foi uma mulher sortuda, a enfermeira comentou. Tanta gente aqui amando ela. Nem todo mundo tem isso. Seu Antônio estava devastado mas grato. Pelo menos ela não morreu sozinha em algum asilo frio. Morreu cercada de família. O funeral foi simples mas bonito, exatamente como Rosa teria querido. Seu Antônio permaneceu forte durante a cerimônia, mas Beatriz viu quando ele quebrou depois. Sozinho no quarto pela primeira vez em 52 anos. Nas semanas seguintes, Beatriz vigiava seu Antônio cuidadosamente, preocupada que ele pudesse desistir de viver sem Rosa. Mas o idoso, apesar da dor profunda, continuou. Rosa não ia querer que eu desperdiçasse o tempo que me resta, ele explicou. Ela ia querer que eu vivesse, que continuasse fazendo minhas caixinhas, que aproveitasse essas crianças maravilhosas. E ele fez exatamente isso, mergulhando na marcenaria com renovada energia. As caixinhas que fazia agora eram ainda mais bonitas, cada uma obra de amor dedicada à memória de Rosa. Ela sempre dizia que eu tinha mãos de artista, ele contava para qualquer um que perguntasse. Vou continuar criando até minhas mãos não aguentarem mais. Patrícia e família aceleraram os planos de mudança, não querendo deixar o pai sozinho, embora ele tecnicamente não estivesse sozinho com Beatriz e as crianças. 6 meses após a morte de Rosa, mudarão-se oficialmente para Curitiba. Agora temos todos juntos, Patrícia declarou durante o jantar de boas-vindas. Como deveria ter sido desde o começo. Beatriz olhou ao redor da mesa, suas 3 crianças, seu Antônio, Patrícia, Rogério, Gabriel e Felipe. Uma família de 9, construída das ruínas de abandono e tragédia. Rosa está sorrindo lá de cima, seu Antônio disse suavemente.
Ela sempre quis que família ficasse junta. Finalmente conseguimos. 1 ano após Beatriz ter encontrado seu Antônio e Dona Rosa naquele ponto de ônibus, o processo legal contra Maurício finalmente chegou ao tribunal. Dr. Ricardo havia construído um caso sólido: abandono de incapaz, apropriação indébita, fraude, negligência. O juiz vai crucificá-lo, o advogado previu. Especialmente depois de Dona Rosa ter falecido. Pode argumentar que o estresse do abandono contribuiu para o declínio dela. Beatriz não tinha certeza de como se sentia sobre tudo isso. Por um lado, queria justiça para seu Antônio, compensação pelos anos roubados e bens perdidos. Por outro, via como o processo pesava no idoso, forçando-o a confrontar a falha dolorosa de seu filho repetidamente. Seu Antônio, se quiser desistir do processo, podemos, Beatriz ofereceu na noite antes da audiência principal. O idoso, agora com 76 anos mas ainda forte e lúcido, balançou a cabeça. Não. Precisa ser feito. Não por mim, mas por Rosa. Ela merecia melhor. E para garantir que Maurício não faça isso com ninguém mais. Na manhã da audiência, chegaram ao tribunal como uma unidade: Beatriz, suas 3 crianças, seu Antônio, Patrícia, Rogério e os netos. Um show de força familiar. Maurício estava lá com o advogado caro mas visivelmente nervoso, evitando olhar na direção do pai. A audiência foi brutal. Testemunha após testemunha relatou a negligência e crueldade de Maurício. Letícia, sua ex-esposa, testemunhou sobre as conversas que ouviu sobre resolver o problema dos pais. O dono da pensão descreveu encontrar os idosos encharcados e tremendo. O médico que tratou Dona Rosa no hospital falou sobre como o estresse severo poderia ter acelerado seu declínio cognitivo. E Beatriz testemunhou sobre o estado em que os encontrou, detalhando cada detalhe doloroso. Dona Rosa estava tão confusa que não sabia onde estava. Seu Antônio estava tentando manter a dignidade, mas eu via o medo em seus olhos. Medo de que ninguém viesse, de que fossem realmente esquecidos. Sua voz quebrou. Ninguém merece isso. Especialmente não de um filho que eles criaram, amaram e sacrificaram tudo. O advogado de Maurício tentou argumentar que havia sido um mal-entendido, que Maurício havia tido uma emergência legítima e não conseguiu voltar a tempo. E as semanas seguintes? Por que não procurou seus pais? Dr. Ricardo contra-argumentou. Por que inventou a história de que eles haviam ido morar com a filha? Por que descartou todos os pertences pessoais deles? Não havia resposta satisfatória. Quando seu Antônio foi chamado para testemunhar, o tribunal ficou em silêncio respeitoso. O idoso, vestindo um terno que Patrícia havia comprado para a ocasião, caminhou lentamente até a cadeira de testemunha. Seu Antônio, Dr. Ricardo começou gentilmente, pode nos contar com suas próprias palavras o que seu filho fez. O idoso olhou diretamente para Maurício, que finalmente teve a coragem de retornar o olhar. Criei meu filho para ser um homem de bem. Ensinei que família cuida de família, que honra e respeito importam. Trabalhei 2 empregos por anos para dar a ele educação, oportunidades que eu nunca tive. Sua voz estava firme mas carregada de emoção. Quando ele tinha problemas, eu resolvia. Quando tinha dívidas, eu pagava. Vendi a casa onde criei meus filhos, a casa onde minha esposa e eu planejávamos envelhecer, para salvá-lo de suas próprias escolhas ruins. Seu Antônio fez uma pausa, enxugando olhos úmidos. E então, quando precisei dele, quando minha esposa estava doente e eu estava ficando velho, ele nos descartou. Literalmente nos deixou na rua como lixo. O silêncio no tribunal era absoluto. Mas sabe o que é pior? Não é o que ele fez. É que ele não sente remorso. Olho para ele agora e não vejo arrependimento. Vejo apenas aborrecimento por ter sido pego. O juiz, um homem de uns 60 anos com expressão severa, olhou para Maurício. Senhor Oliveira, tem algo a dizer em sua defesa? Maurício levantou-se, sua arrogância ressurgindo. Vossa Excelência, cuidei dos meus pais por 3 anos. 3 anos que eles moraram na minha casa, comeram minha comida, usaram meus recursos. Não sou obrigado a sacrificar minha vida inteira por eles. O juiz estreitou os olhos. Não está sendo acusado de não querer mais cuidar deles, Sr. Oliveira. Está sendo acusado da forma como lidou com a situação, abandonando-os em um ponto de ônibus, descartando seus pertences, mentindo sobre onde estavam.
Havia maneiras legais e humanas de transferir cuidados se realmente não podia mais providenciá-los. Maurício não tinha resposta para isso. O veredicto veio 2 semanas depois. Maurício foi considerado culpado de abandono de incapaz e apropriação indébita. Sentenciado a 2 anos de prisão, suspensa mediante comportamento, 1.000 horas de serviço comunitário em um asilo, e ordenado a pagar R$200 mil em compensação, 100 mil para seu Antônio por danos materiais e emocionais, e 100 mil para uma instituição de caridade focada em idosos abandonados. Além disso, o juiz declarou: Sr. Maurício Oliveira está permanentemente proibido de trabalhar em qualquer capacidade envolvendo o cuidado de idosos, e seu nome será adicionado a um registro de abusadores que será compartilhado com todas as instituições de cuidado de longa duração no Estado. Quando saíram do tribunal, seu Antônio parecia 10 anos mais jovem, como se um peso enorme tivesse sido removido. Acabou, ele sussurrou. Finalmente acabou. Beatriz abraçou, justiça foi feita. Rosa está em paz agora. Patrícia, chorando de alívio, juntou-se ao abraço. Desculpa, papai. Desculpa por não ter estado lá quando Maurício começou a mudar. Se tivesse estado mais presente. Seu Antônio balançou a cabeça. Não culpa sua, filha. Maurício fez escolhas dele. Agora vamos focar no que importa, nossa família. Naquela noite, celebraram com um churrasco no quintal de Beatriz. Toda a família estendida, Dona Carmen, até Dr. Ricardo e alguns vizinhos que haviam apoiado durante todo o processo. Quero fazer um brinde. Seu Antônio levantou-se, segurando um copo de refrigerante, parara de beber anos atrás por recomendação médica. A Beatriz, a mulher mais corajosa e bondosa que conheço, que viu 2 estranhos idosos em necessidade e não hesitou em ajudar, mesmo quando ela mesma tinha tão pouco. Você salvou nossas vidas, Beatriz. Literalmente. E nos deu mais do que abrigo, nos deu família, propósito, dignidade e amor. Todos aplaudiram, Beatriz corando sob a atenção. Lucas levantou-se também. Eu também quero falar. Mãe, quando papai morreu, pensei que nossa família estava quebrada para sempre. Mas você nos mostrou que família não é sobre sangue. É sobre amor, escolha, sacrifício. Vovô Antônio e vovó Rosa, ele olhou para o céu, se tornaram meus avós tanto quanto seriam se tivessem me conhecido desde bebê. E Patrícia, Rogério, Gabriel e Felipe, vocês são nossos primos, tios, família. Obrigado por nos deixarem fazer parte disso. Não havia um olho seco no quintal. Marina adicionou sua própria declaração, já chorando. Vovó Rosa me ensinou que gentileza importa mais que qualquer outra coisa. Mesmo quando ela estava confusa e não sabia quem eu era, ela era sempre gentil. Sempre sorria. Sempre tentava me ajudar com o que quer que eu estivesse fazendo. Vou levar isso pelo resto da minha vida. Pedro, agora com 6 anos e já emocional como a irmã, simplesmente gritou. Eu amo todo mundo aqui. Somos a melhor família do mundo. Risadas e aplausos encheram a noite. Beatriz olhou ao redor, sua casinha simples, quintal modesto, mas repleto de amor, risadas e família. Este não era o futuro que imaginara quando Rafael morreu, deixando-a sozinha com 3 crianças pequenas e montanhas de medo. Mas era melhor do que qualquer coisa que poderia ter sonhado. Nos meses seguintes, a vida estabeleceu-se em novo normal. Maurício cumpria sua sentença, e boatos circulavam que Letícia havia se casado novamente com um homem muito melhor. Patrícia e família prosperavam em Curitiba, os meninos se adaptando bem às novas escolas. Seu Antônio continuava sua marcenaria, agora ensinando não apenas Lucas mas também Gabriel, passando adiante habilidades de gerações. E Beatriz? Seu pequeno negócio de salgados havia crescido para incluir uma lojinha física, financiada parcialmente pelo dinheiro da compensação que seu Antônio insistiu em compartilhar. Sem você, não haveria dinheiro nenhum, ele argumentou quando ela protestou. Metade é sua. A loja, chamada apropriadamente Salgados da Bia, tornou-se ponto de encontro do bairro, conhecida tanto pela comida deliciosa quanto pela história inspiradora por trás. Beatriz contratou 2 funcionárias, ambas mães solteiras precisando de oportunidade, pagando salários justos e tratando-as com respeito que ela desejara ter quando estava na posição delas. Paga adiante, seu Antônio aconselhava. Você recebeu ajuda quando precisou. Agora ajuda outros. E ela fazia, doando salgados para abrigos, oferecendo refeições gratuitas para sem-teto,
criando programa de aprendizagem para jovens do bairro. A história de Beatriz eventualmente chegou a mídias nacionais. Reportagens sobre a viúva que construiu família de estranhos apareceram em revistas e programas de TV. Ela foi convidada para dar palestras sobre empatia e comunidade. Universidades queriam estudar o modelo único de família estendida que criará. Mas Beatriz recusava a maioria das atenções, preferindo focar em sua família e comunidade. Não fiz nada de especial, ela insistia sempre. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas ela estava errada, e todos ao seu redor sabiam disso. Numa sociedade onde idosos eram frequentemente esquecidos, descartados, Beatriz havia mostrado que havia outra forma. Uma forma baseada em compaixão, solidariedade e reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. 2 anos após aquela noite chuvosa, quando encontrou 2 idosos em um ponto de ônibus, Beatriz celebrou seu 37º aniversário cercada de sua enorme família. Seu Antônio, agora com 78 anos mas ainda forte, presenteou-a com uma caixa que construíra especialmente, madeira polida, entalhes intrincados mostrando Kombi, crianças brincando e 2 idosos de mãos dadas. Para guardar suas memórias mais preciosas, ele disse, entregando-a com mãos que tremiam ligeiramente mas ainda hábeis. Dentro, Beatriz descobriu fotos, dela com seu Antônio e Dona Rosa naquela primeira semana, das crianças ajudando na oficina, de toda a família junta em vários momentos ao longo dos 2 anos. Como conseguiu todas essas? Ela perguntou, emocionada. Patrícia me ajudou a coletar. Cada uma representa momento que mudou nossas vidas. Seu Antônio sorriu, aquele sorriso gentil que havia conquistado seu coração desde o começo. Você nos deu uma segunda chance em vida quando parecia que tudo havia acabado. Nunca vou esquecer isso. Beatriz abraçou o idoso, lágrimas escorrendo livremente. Vocês também me deram segunda chance. Chance de ser mais do que apenas a viúva pobre lutando para sobreviver. Vocês me mostraram que tenho força que nem sabia que existia. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Lucas e Gabriel tocando violão, Marina e Felipe ensinando Pedro a dançar, Patrícia e Rogério conversando com Dona Carmen, vizinhos chegando com mais comida e abraços, Beatriz teve um momento de clareza absoluta. Ela havia começado aquela jornada pensando que estava salvando 2 idosos. Mas na verdade, eles haviam salvado a ela e seus filhos, mostrando que família pode ser escolhida, que amor pode crescer nos lugares mais improváveis, e que às vezes os maiores tesouros vêm disfarçados como os problemas mais inconvenientes. E lá, no quintal de sua casinha em Curitiba, cercada por risadas e amor, Beatriz Silva soube com certeza absoluta, ela era a pessoa mais rica do mundo.